Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o metabolismo energético, que o que é o metabolismo energético? É o conjunto das várias reações químicas que ocorrem no organismo e possuem como objetivo satisfazer a necessidade de energia do indivíduo. Então são vários processos que as células, os micro-organismos, os seres vivos realizam que vai fornecer para ele alguma forma de energia ou vai possibilitar que depois ele utilize isso para conseguir energia. Enfim, tudo tem a ver com a energia que ele precisa para sobreviver. E tem dois jeitos que a gente tem, que é a respiração, e tem dois jeitos dela, o aeróbico e o anaeróbico. Basicamente, aeróbico é o que envolve a presença de oxigênio e o anaeróbico é o que não utiliza a presença de oxigênio. Bem simples assim mesmo. Agora, as moléculas energéticas que são mais usadas em todos esses processos, eu coloquei elas aqui. E o ATP é um dos que a gente mais vê durante todos os processos e ele é um dos principais. O que seria o ATP? É adenosina trifosfato. Então, é uma junção que a gente chama de adenosina, que é uma dos nossos nucleotídeos, que está no nosso DNA, juntado com outros fosfatos. E o que acontece é que ele tem uma formação que ele vai ter 3 ligações de fosfato. E quando a nossa célula ela precisa de energia, ela quebra uma dessas ligações de fosfato e aí esse ATP vai se transformar no ADP. E o ADP, que é a adenosina de fosfato. Então, toda vez que ela precisa de energia, ela faz uma dessas quebras de fosfato, que é o que armazena energia, e possibilita energia e um fosfato para a reação química que está acontecendo. E se ela precisar que aquilo vire ATP de novo, para ela ter energia de novo, ela junta um ADP com um fosfato inorgânico que está presente lá na molécula, enfim. O NAD, ele é um pouco diferente. O NAD é a nossa não sei explicar, é a nossa molécula que vai ser responsável por carregar, quando ele está esse daqui no caso é a fórmula dele que a gente chama de oxidado, que é quando ele perdeu os elétrons, mas quando ele está reduzido, que ele vira NADH+, porque 2 mais que significa elétrons, ele tem um próton de hidrogênio e 2 elétrons que ele armazenou dessa ligação. Então, toda vez que a nossa célula vamos supor que a nossa célula fez uma quebra, liberou um carbono. Então, o NAD vai lá e ele vai pegar o hidrogênio que liberou pela quebra do carbono, que a gente sabe que o carbono precisa de ligações para ficar estável, normalmente ele usa hidrogênio. Então, ela pega esse hidrogênio que foi liberado e os elétrons que também foram liberados da quebra e guarda, armazena, porque depois a gente pode precisar disso em algum momento da nossa reação. O NADP é a mesma coisa do NAD, só que normalmente ele é utilizado nas reações dos vegetais, então na fotossíntese que a gente vai ver, normalmente é o NADP que a gente tem, mas é a mesma coisa do NAD. E o FAD também é a mesma coisa do NAD, só que a diferença é que em vez de armazenar uma molécula de hidrogênio, ele armazena 2. É basicamente isso, bem simples. Então agora vamos começar. A respiração celular é o único tipo de processo que a gente tem aeróbico. Que esse processo acontece na mitocôndria, que é muito conhecida, que a gente estudou em citologia quando a gente estudou organelas. E dentro da respiração celular a gente tem 3 etapas principais. E essas etapas é a glicólise, que essa primeira ocorre no citoplasma, ou seja, no caso é fora aqui, então nessa parte aqui que tem, fora da mitocôndria, no citoplasma celular. Então ele não necessita, essa fase ainda não necessita da mitocôndria para ocorrer. O ciclo de Krebs, que é muito famoso, acontece na matriz da mitocôndria. E a matriz da mitocôndria é como se fosse, entre aspas, o citoplasma da mitocôndria. E a cadeia respiratória acontece nas cristas da mitocôndria. Então as cristas são essas dobrinhas que ela tem. E a cadeia respiratória vai acontecer na membrana dessas dobrinhas. É basicamente isso. Alguém quer falar alguma coisa? Complementar? Não sei. Acho que não. Então vamos continuar. A glicólise. Então a glicólise é basicamente que o nosso corpo, como a gente sabe, a gente ingere o alimento.
E a gente precisa do nosso, como se fosse o nosso princípio da geração da energia. Então, nesse caso, o nosso princípio é a glicose, que é um carboidrato, que a gente vai, um açúcar, né? Que a gente vai, quando a gente ingere o alimento, normalmente esses alimentos são ricos em glicose, a gente vai diminuindo as moléculas dele até chegar na glicose, que é o que a gente consegue digerir. Então, na glicólise, acontece a quebra da glicose. É bem simples assim mesmo. Então, a gente tem uma glicose aqui. Então, o que acontece? Já vem nossa primeira molécula que vai agir, que é o ATP. Essa glicose, a gente não vai conseguir fazer muita coisa com ela desse jeito. Então, a gente precisa quebrar ela no meio. Dividir ela no final em 3 carbonos para cada lado. Então, para fazer isso, a gente precisa desestabilizar essa ligação química que a gente tem. E com isso, para isso a gente usa o ATP. Então, o ATP vem, ele libera energia e vira ADP. Quando ele libera essa energia e vira ADP, ele dá um fosfato para essa molécula. Aí vai acontecer, vai continuar e vai acontecer a mesma coisa. Vem outro ATP e dá um fosfato. E ela fica com esse fosfato. Então, agora a gente utilizou 2 ATPs nesse processo. Então, ela virou a frutose 1,6 de fosfato, que é muito famoso. Então, agora ela já está meio instável, porque a gente colocou 2 ligações de fosfato nela. Então, chega uma enzima e essa enzima vai quebrar no meio essa ligação de fosfatos do carbono. Então, ela quebra no meio e vira 2 moléculas assim. Só que ainda não é o que a gente quer. O que os processos querem é ficar com 3 carbonos. Então, eles vão fazer o quê? Ele vem, e como aconteceu uma quebra, a gente precisa que o NAD venha, e por causa da quebra, ele pega o hidrogênio e os elétrons, que foi o que eu expliquei antes. Toda vez que acontece uma quebra de carbono, libera hidrogênio e libera elétrons. E ele captura esse hidrogênio e esses elétrons. Tudo bem? Então, agora a gente já tem 2 NADHs pra gente. Nesse processo, acontece que um fosfato vem, e esse fosfato vem e liga nesse lado da molécula, porque ele ainda quer desestabilizar para conseguir no final o carbono dele. Aí vem, e como vai acontecer uma desfosforilação. Toda vez que tem um processo que você vai tirar um fósforo, acontece a ai meu Deus, não sei falar essa palavra. Mas toda vez acontece isso. E quando a gente quer colocar o fósforo, que nem acontece aqui, o que acontece é que a gente tem uma fosforilação. É basicamente isso. Agora, ele acabou de colocar um desse fosfato, né? Fósforo, enfim. Ele vai colocar, e aí como ele vai tirar, assim, tipo, rápido, porque você só quer desestabilizar essa ligação, ele tirou, quando ele tirou, tem um fósforo livre. Então o ATP vem, que era ADP, vem e pega, ele vira ATP de novo. Então acontece, continua, ele vai fazer só uma mudança na organização dele, molecular. E aqui embaixo a gente tem o mais interessante, que é que esse último fósforo aqui, ele vai ser desconectado, então ele vai soltar, e aí o ADP vem e também vira ATP. E aí no final a gente vai ter o ácido pirúvico, que é o que a gente que também pode ser chamado de piruvato. É tudo por uma questão de meio aquoso, que a gente vê em química, que talvez os meninos da química falem depois, mas é porque ele é um ânion, e aí ico vira ato. Então, ácido pirúvico, mesma coisa que piruvato. Só muda o meio em que ele está. Então, basicamente é isso. Então, nesse processo todo, o que a gente tem que nem aqui a gente usou um ATP e a gente usou outro ATP. Então, a gente usou 2 ATPs. Aqui embaixo, imagina que isso daqui também está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo daqui do lado. Então, a gente muda, a gente duplica as coisas. Então, aqui a gente transformou 2 ATPs e aqui a gente transformou 2 ATPs. Então, no final, o que a gente tem é um saldo, que, tirando esses 2 ATPs que a gente usou aqui em cima, a gente conseguiu fazer 4, porque é uma reação que está acontecendo aqui do lado também. Então, no final de tudo isso, a gente tem 2 ATPs de saldo positivo. Enfim. E do NADH, a gente conseguiu fabricar 2 aqui, então a gente fica com 2 NADHs. Essa é basicamente a fórmula reduzida. Alguém tem uma pergunta? É um pouco complicadinho de entender.
Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Caramba, gente, vocês estão quietos. Cara, a única coisa que eu tenho a acrescentar é que eu não queria nunca mais ver isso na minha vida, assim, no ensino médio, mas aparentemente tô tendo que ver de novo. Aí você vai ter que ver muito ainda, porque vai ter matéria de biologia no PCT. Ai, mano, mas eu vou. Mano, eu vou reprovar tanto nisso daí, velho, que nesse ano eu vou saber até o CPF da professora ou professora. Ah, mas é legal, não é difícil. Cara, não, desculpa, Bia, mas eu vou ter que discordar. Isso não é nem um pouco legal. Poxa. O melhor vem Mano, depois. o primeiro quadrimestre, ecologia, beleza, tranquilo. Agora, glicólise, ciclo de Krebs, mano. Ah, a gente vai chegar no ciclo de crédito daqui a pouco. Nem chegou a pior parte ainda. Vamos aqui, ó. Ó, então tá, vou começar, hein. Então, o ciclo de Krebs é basicamente, ok, a gente tem já os dois ácidos pirúvicos que a gente gerou, e esses ácidos pirúvicos são cada um feito de 3 carbonos, certo? Então vamos imaginar que a gente tem 3 carbonos do ácido pirúvico. Ok, então o ciclo de Krebs, ele chama ciclo de Krebs porque justamente é um cíclico. Tudo que a gente tem no começo, a gente vai ter a mesma coisa no final. Ele só acontece porque a gente quer gerar uma quantidade de NADH e FADH maior, porque a gente vai precisar isso quando a gente estiver para a próxima etapa. Então, o ciclo de Krebs, ele basicamente acontece para a gente gerar essas moléculas energéticas que vão armazenar hidrogênio e elétrons. Então, quando a gente tem aqui nosso ácido pirúvico, ele tem que se juntar com esse ácido oxalacético que a gente tem. E para isso existe uma enzima chamada acetil-CoA. Essa enzima, ela vai juntar o ácido oxalacético com o acetil-CoA, com ácido oxalacético com os ácidos pirúvicos, que a gente vai ter aqui. E aí isso vai transformar no ácido cítrico, que tem 6 carbonos. Então o que acontece é que esses carbonos não vão interessar para a gente. A gente vai ter que diminuir isso, porque o nosso objetivo, como eu falei para vocês, é só fazer, então a gente tem que voltar nesse ácido oxalacético. Então o que acontece é basicamente que quebra uma dessas ligações. Quando quebra, esse carbono ele se junta com oxigênio e ele vira o CO2. E quando ele quebra, a mesma coisa que eu falei, ele vai liberar hidrogênio e elétrons. Então vem o NAD e vira NADH. Então a gente já tem um NADH. Um não, 2, porque são 2 ácidos pirúvicos que a gente formou no começo. Então aqui a gente já vai ter 2 NADs. Ok. A gente gerou 2 CO2 também. Ok. Agora a gente vai ter uma molécula com 5 carbonos, mas também não é isso que a gente quer. Então a gente quebra mais uma dessas ligações. Ok, a gente quebrou uma dessas ligações. Tudo bem. Então a gente vai ter também liberação de CO2, 2 CO2, porque são 2 ácidos pirúvicos, e os NADs, que também são 2. Então aí a gente já consegue fazer meio que uma análise. E aí o que acontece? Aqui não está representado no desenho, mas quando chegar nessa fase, os carbonos se juntam com o fosfato. E aí, quando esse fosfato, a ligação dele é quebrada, e aí ele consegue gerar o ADP virar ATP de novo. Então, lembre-se, 2 ATPs. Ok? Então, depois disso, o que acontece é que a nossa molécula ela vai começar, num processo que não está mostrado aqui, mas ela vai começar a virar NADH para pegar hidrogênios das quebrações que foram feitas, e o FADH, que é a mesma coisa. Então você gera mais molécula energética ainda. Também são 2 aqui. E no final ele vira o ácido oxalacético de novo. Esse processo aqui não está muito bem especificado, porque ele é uma coisa mais de ensino superior, que normalmente quando a gente está no ensino médio e tal, a gente estuda desse jeito mesmo, mas dá para entender mais ou menos. Basicamente o que ele vai pegar é formar moléculas energéticas. Então, no final do processo, o que a gente tem aqui, ó, 2 NADs aqui, 2 NADs aqui, então a gente já tem 4 NADs e mais 2 NADs aqui. E o FAD, a gente tem 2,
aqui, a gente gerou 2 ATPs, 2, mas no final são 8, eu não sei onde está perdido esses 2. O biru. Ah, tá, eu sei onde está perdido esses 2. Acontece que quando a gente juntou esses 4, eu esqueci de falar isso, gente, eu tô perdida hoje, me perdoem. Quando a gente junta esses 4 carbonos com esses 3 carbonos, a gente tinha um de 6, né? Mas 4 com 3 dá 7. Então, o que aconteceu? A gente teve uma quebra. E nessa quebra ele liberou um CO2. E aí, esse CO2, mesma coisa, que fez uma quebra, você precisa de mais NAD. Então, aqui a gente também tem uma geração de NADH. Enfim, aí vai ficar 8, agora bateu a conta. Vai ficar 8 NADs e aqui, ó, 2 CO2, porque são 2 ácidos pirúvicos, com mais 2 CO2 aqui, e mais 2 CO2 aqui vão dar 6 CO2. É complicadinho, mas se você pensar toda vez que quando você tiver uma quebra de carbonos, você vai gerar um NAD, e quando você tiver que colocar um fosfato, você vai quebrar depois dessa ligação e você vai gerar um ATP, aí você consegue, tipo, eu acho que é mais fácil entender olhando por esse lado. Alguém tem alguma coisa para falar, para acrescentar? Ou explicar de um jeito mais fácil? Ok, eu acho que não, então vamos seguir. Então, essa é a parte da respiração celular aeróbica, que é uma das partes mais importantes entre si, então, porque ela é a parte mais energética, é o que vai gerar mais energia. O resto, gerou ATP? Gerou, mas não é o tanto que a gente precisa para conseguir abastecer nosso corpo. Então, essa é a parte principal. Então, o que a gente tem aqui é a membrana da mitocôndria, das cristas. Então, aqui a gente tem, como a gente já viu na primeira aula, mitocôndria tem 2 membranas. Então, a gente tem aqui as 2 membranas, essa é a parte de dentro e essa daqui é a parte entre membranas. Enfim, o que acontece basicamente nisso é que aqui no começo a gente precisa um jeito da gente transportar elétrons, porque esses elétrons vão ter uma importância muito grande na hora de jogar hidrogênios para o outro lado. Enfim, o NADH vem aqui e ele quebra a ligação dele de hidrogênio, libera um hidrogênio aqui, e aí ele joga esses elétrons aqui para essa proteína, primeira proteína que a gente tem aqui. Que agora eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma proteína, isso que é importante a gente saber. Como a gente sabe, em química, física, a gente também estuda, quando a gente tem uma carga negativa, as cargas positivas tendem a ser atraídas. Então, elas são atraídas aqui para essa proteína. Acontece que quando ela chega perto, o elétron pula, fala, tô saindo fora, metendo pé. E aí ela meio que sabotada, e aí a proteína joga ela pro outro lado da membrana. Ok? Tá lá do outro lado da membrana. Aí tudo bem, esse elétron tá aqui e ele vai continuar saltando. Tem uma lebre saltando por aí. Enfim, a mesma coisa vai acontecer nessa proteína, exatamente a mesma coisa. A carga negativa do elétron vai atrair a carga positiva. Então ela vai ir e na hora que ela chegar perto, o elétron salta. A mesma coisa. E ela vai vir para fora aqui, esse hidrogênio. Aí continua saltando o elétron e tal. Acontece que quando ele chega nessa última proteína, ele vai fazer uma coisa. Vocês perceberam que a gente tem um monte, uma concentração muito grande de hidrogênio? Tem muito hidrogênio nessa célula. Íon de hidrogênio, próton. Então, o que acontece? Isso gera uma acidez. Então, a nossa célula está ficando muito ácida. E se fica no meio muito ácido, uma proteína tende a desnaturar. E se ela desnaturar, a gente não vai conseguir fazer mais nada disso. Então, esse elétron se junta com o oxigênio presente e o hidrogênio e forma H2O. Para tentar deixar o meio do citoplasma, da matriz, da mitocôndria, menos ácido, para essas proteínas não desnaturarem. Então, a função que a gente tem nessa respiração celular é basicamente do oxigênio, né, que é a parte que transforma ele em aeróbica, é de fazer água.
para essa água não deixar a célula no meio interno dela muito ácido. Então toda vez que tiver uma pergunta, não sei o que, qual é a função da água, o que a água transforma, a água gera o oxigênio. O oxigênio ele gera água no meio das nossas células para ele conseguir manter meio que um equilíbrio, não deixar, é basicamente uma osmose que ele produz. E o que acontece? Isso daí, essa parte dos elétrons, tudo bem, deu para entender. Acontece que a gente tem uma proteína, uma enzima, não sei agora direito, se alguém puder falar, seria, agradeceria, mas se chama ATPase sintase, ATP sintase, ou pode chamar de ATPase, que é basicamente, ela pega e esses prótons de hidrogênio são atraídos para dentro dela, para passar para o outro lado. Porque aqui a gente consegue ver que tem muito mais hidrogênio do que do lado de dentro. Então ela quer manter o equilíbrio. Na hora que ela mantém o equilíbrio, que ela passa, ela gera um movimento mecânico. Então essa proteína ela vai girar. Ela gira, exatamente. A energia cinética dela vai ser o que vai proporcionar para o ADP, como o fósforo que está ali na matriz da mitocôndria, essa energia cinética vai proporcionar que vire ATP. Só que a produção desse ATP é absurda. Nessa etapa, a gente acho que tem a produção de 34 ATPs. Enquanto nas outras a gente teve 2 ATPs, aqui é 34. No final de tudo isso, você vai ter 38, com 34 dessas e mais os 2 das outras duas. Então, essa é a parte mais energética, por causa que esse movimento da energia cinética que acontece nessa proteína vai poder proporcionar que vários ADPs se transformem de novo em ATPs. É isso, gente. Alguém tem alguma coisa para falar? Tá bom, continuar então. Agora a gente vai começar nas partes de fermentação, de respiração anaeróbica, ou seja, não envolve o oxigênio. Primeiro vamos começar com a alcoólica. A fermentação alcoólica é basicamente a fermentação que vai ocorrer, que ela no final vai gerar etanol. Então esse etanol tem etanol e gás carbônico. Então vou colocar aqui. Caramba, que feio. Mas ela vai gerar etanol e gás carbônico. Então é muito utilizado em pães para fazer o pão crescer, porque aí as bactérias que fazem essa fermentação alcoólica, normalmente são bactérias e arqueas que fazem esse tipo de fermentação. Não só ela, mas fungos também, enfim. No caso do fermento biológico, são leveduras. Então, dá para saber mais ou menos. O que acontece é que eles vão começar a comer aquela glicose e vão começar a liberar CO2, o que vai permitir para o pão ficar fofinho e ficar cheio de CO2 no meio dele. Sim, ele faz álcool? Faz. Então o pão vai ter uma quantidade de álcool? Vai. Só que na hora que você assar ele, o álcool vai evaporar. Então a gente não vai comer pão e vai ficar bêbado. Seria interessante se acontecesse, mas não é isso que acontece. E na fermentação alcoólica para bebidas é basicamente a mesma coisa, só que a gente não vai esquentar a bebida para acontecer isso, né? E as bebidas destiladas também têm o mesmo processo, só que acontece que depois, no final, elas têm um tipo diferente de tratamento, mas no começo, no inicial, é tudo a mesma coisa. Então o que acontece nessa fermentação alcoólica é que a glicólise acontece igualzinho que acontece na respiração celular. Então é a mesma glicólise. Aqui, quando a gente acontece, enfim, aconteceu a glicólise, aqui essa parte toda é da glicólise, a gente vai ter 2 ácidos pirúvicos. O que acontece é que basicamente esses 3 carbonos, uma ligação se quebra e é transformado em CO2. Que nem eu falei antes, quando você tem uma quebração, você gera NADH. Então gerou NADH. Aí você pensa, nossa, mas essa fermentação aqui, essa parte aqui que é a fermentação, o resto é a glicólise, foi feita por quê se não gera ATP? Ela é basicamente feita por causa que a célula precisa transformar esse NAD que ela usou antes em NADH. Então ela basicamente só faz isso por causa do NADH. De resto, seria inútil.
mas ela só faz isso porque ela precisa transformar o NAD em NADH de novo. Então, no final disso, a gente vai ter etanol e esse CO2 que foi liberado da quebra. É bem simples essa parte. A gente consegue ver no dia a dia que tem bastante fermentação alcoólica. Pão, a maioria dos brasileiros comem quase todo dia, a bebida alcoólica então não se fala, né? Mas essa é fácil. Agora, a fermentação láctica. Eu acho que eu vou primeiro falar do processo, depois eu explico o resto. Então, é a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. Glicólise, igual a gente viu antes. Aqui é a parte da glicólise. E aqui é o que vai mudar. Então, a única coisa de diferente é que em vez de formar etanol, ela forma ácido lático. E não libera CO2, ela só forma o ácido lático. E esse ácido lático, ele faz várias coisas. Basicamente, o Yakult, que a gente conhece, né, leite fermentado, ele é feito por lactobacilos que fazem essa fermentação láctica. E outra coisa interessante da fermentação láctica é que quando, eu não sei se vocês vão muito na academia e tal, maromba, né? Mas quando o nosso músculo precisa muito de energia e a respiração, a gente quando está fazendo um exercício físico, a gente gasta tanta energia, mas tanta energia, que o tanto que a gente está produzindo não é suficiente para a gente conseguir utilizar. Então a gente precisa produzir de algum jeito, que mesmo que não rende muito, vai render alguma coisa. Então o que acontece é que o nosso corpo começa a fazer fermentação láctica com nossos próprios músculos. Nossos próprios músculos começam a se autoconsumir para fazer essa fermentação láctica e gera um ácido. Por isso que depois de fazer um exercício muito intenso, a gente fica um tempo dolorido, porque dentro do nosso músculo tem ácido e aquilo com certeza vai machucar. Então, basicamente é isso que faz, porque ele precisa gerar esse ATP aqui, ó, rápido. Sem ter toda aquela babazeira lá que acontece lá, precisa fazer isso rápido e fazer alguma coisa com isso para gerar o NADH também rápido. Então, como esse processo é mais curto, vai mais rapidinho, então ele prefere fazer isso. Tudo bem aí, gente? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Bia, eu posso te acrescentar uma coisinha? Pode. O ácido lático, quando ele está em alta concentração, ele promove cãibra também. Por isso que quando a gente faz um exercício físico muito intenso, primeiro a gente tem a dor e depois a cãibra. Em baixa concentração é mais tipo dor mesmo e cansaço, e em alta concentração é o da cãibra. Interessante. Muito da hora. Só isso mesmo, obrigado. Vale a você. Agora, vamos continuar, né? Basicamente falando da quimiossíntese, que é outro tipo de respiração anaeróbica que existe. E a quimiossíntese é um jeito que, eu não sei se vocês assistiram a minha revisão de Origem da Vida, mas existe uma teoria de que os primeiros seres que existiram na Terra faziam a quimiossíntese. E a quimiossíntese é basicamente que um ser vai conseguir, a partir de reações de oxidação, ele vai gerar energia. E essa energia vai conseguir fazer síntese de compostos. Então, parece complicado falando, realmente é bem complicado, mas é bem básico olhando assim o esquema. O que acontece é que ele tem aqui ou um composto inorgânico simples, ou um composto orgânico simples, depende do tipo de bactéria, porque são só realmente as bactérias e as arqueas que fazem isso. E elas têm vários tipos, então, de subprodutos que elas podem gerar. Então, as sulfobactérias são as que podem gerar sulfato como subproduto no final. As ferrobactérias geram ferro e as nitrobactérias geram nitrogênio. Isso, nitrogênio. As nitrobactérias, nossa, a gente vê muito no ciclo do nitrogênio, como bactérias nitrificantes, bactérias que fixam o nitrogênio no solo. Tem vários tipos, mas todas elas fazem quimiossíntese com nitrogênio, que vai gerar um nitrogênio no final. Então, o que ele faz é que ele pega... Olha o meu negócio tá cheio. Ele pega um composto mais simples e ele faz uma reação de oxidação. Eu não sei se vocês já viram em química, mas existem reações de oxidação e de redução. Redução é quando ela ganha elétrons e oxidação é quando ela perde. Então, no caso, ele vai perder esses elétrons e vai gerar um composto orgânico maior, mais complexo. E aí acontece que dentro desse processo
ele consegue fazer uma geração de energia química. Então essa oxidação vai gerar energia, que nem a maioria das reações que a gente viu até agora, que nem a do ATP, que vira ADP, gera uma energia. Então o nosso ATPzinho vai virar um ADP, porque ele foi e gastou energia, enfim. Aí a gente entra dentro do ciclo de carbono, que eu não vou explicar agora, porque eu vou explicar melhor na fase da fotossíntese, que vai vir daqui a pouco. Mas basicamente ele utiliza CO2 para formar pegal, e ele usa rubisco, não é rubisco, que é um nome mais complexo agora, mas eu não me recordo. Enfim, e ele vai fazer todo esse processo. Dentro desse processo a gente vai ter uma transformação de NADPH em NADP. Só que acontece que vocês estão vendo que aqui é tudo cíclico, nessa quimiossíntese, tudo vai e volta, é um ciclo gigante. Então ela consegue utilizar tudo o que ela está precisando. Ela faz NADPH dela de novo, NADP virar NADPH, e ela faz o ADP virar ATP e vai fazendo esse processo. Então ela é super, como que eu posso dizer, ela é super autossuficiente. E é por esse meio que eles conseguem gerar energia para depois esse pegal virar glicose. Porque o pegal é um composto de 3 carbonos. E você juntando 2 pegaus, você cria uma glicose que é de 6 carbonos. É basicamente isso. A gente vai falar um pouco melhor no último slide de fotossíntese, mas é basicamente isso, bem simples. Deu para entender mais ou menos? É que a quimiossíntese é um pouco difícil de explicar sem ver a parte química em si. Então tá bom. Vamos lá, que agora a gente vai chegar na parte mais legal, que é a fotossíntese. Então, quando eu comecei a fazer esses slides, eu comecei a pensar, caramba, a fotossíntese não é nem aeróbico nem anaeróbico, então ela é o quê? Só que aí eu tive a ajudinha, né, de umas pessoinhas, e essas pessoinhas me falaram que a fotossíntese ela não é nem anaeróbico nem aeróbico, porque ela não é um processo de respiração, ela é só um processo para você adquirir glicose. Na respiração, você já tem glicose e você faz alguma coisa com ela. Só que na fotossíntese, não. É o processo de você fabricar a glicose. Então, a fotossíntese, ela vai ser o processo que a gente vai pegar o CO2 para fazer matéria orgânica, que no caso é a glicose. Enfim, ela tem 2 etapas. E essas 2 etapas são divididas em etapa fotoquímica, que no caso antigamente era chamada de fase clara. Só que por que não é mais utilizado essa denominação? Por causa que muitas pessoas associavam que fase clara acontece na luz do dia. Certo, acontece mesmo, mas elas automaticamente pensavam que a etapa química, ou seja, a fase escura, acontece quando está de noite. Mas não tem nada a ver. Acontece que a fase escura, ela não precisa de luz para acontecer, então ela pode acontecer em qualquer período do dia. Enquanto a fase clara não, ela é uma etapa fotoquímica, então ela é uma reação química que vai necessitar da luz, que é fotólise, né, o nome. Então, é por isso que as pessoas confundiam muito e hoje em dia não se usa mais essa nomenclatura, claro que muitas pessoas usam por causa de estar acostumado, mas eu prefiro tratar por fotoquímica e química. Então, agora a fotoquímica acontece no tilacoide. Tilacoides são essas estruturas aqui que parecem vários discos um em cima do outro, e a etapa fotoquímica vai acontecer na membrana do tilacoide. Igual a gente tinha na membrana das matrizes da mitocôndria, então, das cristas da mitocôndria, então, é a mesma coisa na membrana do tilacoide. E a etapa química acontece aqui no estroma, que é tipo o citoplasma, entre aspas, do cloroplasto. Então aqui a gente tem como se fosse uma reação simplificada da fotossíntese. O que acontece é que ela usa luz, CO2 e água para gerar oxigênio e glicose. Aqui eu tentei colocar para vocês a transformação. Então a água ela vai se transformar em oxigênio. Isso quando? Na etapa fotoquímica, que a gente vai ver logo. E o CO2 se transforma em glicose na etapa química, que é conhecido como ciclo de Calvin-Benson. E
Às vezes pode parecer um pouco complicado, mas é bem facinho, na verdade. Então, basicamente isso, agora vamos adiante. Então, na etapa fotoquímica, a gente produz NADPH e ATP, porque a gente vai precisar desses NADPHs e desses ATPs na próxima etapa que a gente vai fazer, porque ela gasta muito NADPH e ATP. E o tanto que gera aqui nessa etapa fotoquímica não ia ser o suficiente para suprir todas as necessidades da planta, tanto que no final disso tudo, de todas essas etapas, você vai ter glicose, e essa glicose vai ser mandada para a mitocôndria para fazer todo o processo que a gente viu ali em cima de respiração celular aeróbica. Então, isso daqui é basicamente o processo que ela faz para gerar a glicose. Enfim, vamos começar. Chegou a nossa luz está chegando lá do céu e está chegando aqui na nossa membrana do tilacoide. Nessa membrana do tilacoide, a gente tem uma molécula muito famosa chamada de clorofila, que são essas moléculas que parecem fone de ouvido. Então, essas moléculas, elas pegam os fótons que estão chegando do Sol e começam a agitar elas e levar elas para o centro de reação, que é esse centro aqui. E aí, quando ela chega no centro de reação, os elétrons vão ficar lá, eles vão ficar lá, tipo, presos naquele centro de reação. E aquele centro de reação vai ser responsável por levar os elétrons para o resto da cadeia, que no caso é uma cadeia transportadora de elétrons também. Então, ok, recebeu os elétrons, essa junção dessas clorofilas e desses carotenos que a gente tem aqui, os carotenos, eles são quase a mesma coisa da clorofila, só que eles conseguem pegar outro comprimento de onda de fótons que a clorofila não consegue. Então, nesse conjunto de clorofila e carotenos, é chamado de complexo de antena, porque parecem várias anteninhas. Então, é isso. Então, tá. Então, você mandou esses fótons, né, que no caso são elétrons, para o centro de reação. Ele chegou no centro de reação aqui. Ok. Então, tá bom. Calma aí, gente. Tem que formular isso aqui de novo. Então, são os elétrons que são mandados aqui. Os fótons, eles vão ser responsáveis por chegar no centro de reação e excitar os elétrons que já estão nessa proteína. Acho que agora deu para entender melhor. Eles vão ser responsáveis por excitar esse elétron, deixar esse elétron com um movimento grande, ele vai ficar excitado. E aí, tudo bem. Da onde veio esse elétron que surgiu aqui? Veio do além? Não. Lembra a água que eu falei para vocês que vai virar oxigênio? Então, essa água ela é quebrada. E a quebra dessa água gera elétrons, 2 elétrons. Esses elétrons vão ser mandados para a proteína, que vai ter o elétron agitado, excitado, pelos fótons que veio do complexo de antena. Acho que até aí tá tudo bem. E aí ela libera hidrogênio e libera o ar, que não vai ter nenhuma utilidade para o resto desse processo, então ela vai soltar no ar, vai soltar oxigênio, e é o que a gente consome, o que a gente utiliza para nossa respiração. Então, a água que as plantinhas consomem é o ar que a gente respira. Então, se não fosse isso, a gente não ia existir, as plantinhas não iam existir. Então, a hidrólise da água é muito importante de todos os aspectos. Essa quebra da água aqui é chamada de hidrólise. Então, a gente tem aqui os elétrons excitados. Ok, é a mesma coisa de antes. Aqui, quando você tem uma carga negativa, você vai puxar os prótons. E aí, ele vai pular, quando estiver vindo, vai acontecer isso todas as vezes. Aí, tudo bem. E aí, esse primeiro aqui, eu esqueci de falar o nome, né? Claro. A gente chama de fotossistema 2. E ele consegue pegar uma onda de luz de 680 nanômetros. Eu acho que isso a gente estuda melhor em ondas, né, em física, mas dá para ter uma noção também, sem ter estudado. Então, o comprimento de onda que ele pega, que ele vai ser mais eficiente, que ele vai mais receber. Então tá passando os hidrogênios para outro lado, tá saltando, só que aí ele chega aqui, ó, nesse ponto. Não é nesse ponto. Ele chega no, acho que é citocromo. Citocromo. E aí ele chega no citocromo e aí vai acontecer a mesma coisa. Só que acontece que quando ele chega aqui, ele precisa de luz novamente. Ele precisa de luz
E aí ele precisa de luz para excitar de novo, porque com todo esse processo que ele teve que passar, ele já perdeu toda a excitação que ele tinha antes. Então, para ele continuar, ele precisa de excitação de novo. Tudo bem. Então, aqui aconteceu a excitação da luz, ele vai continuar. Aí ele vai chegar num ponto que ele vai estar num negócio chamado de fotossistema 1. Por que o segundo que ele utiliza é chamado de 1 e o primeiro que ele utiliza é chamado de 2, né? Meio ilógico, mas foi a ordem que eles foram descobertos. Então, é basicamente isso. Quando ele chega aqui nesse fotossistema, ele tem dois caminhos que ele pode seguir. Ou ele pode vir aqui e ele pode voltar para cá. Para quê? Para passar mais hidrogênio, para ir passando hidrogênio para o outro lado, porque depois a gente vai precisar aqui para passar. Ou ele pode vir aqui e ajudar na junção do NADP com o NADP para virar NADPH. Ele fornece os elétrons que o NADP precisa para virar NADPH, junto com os prótons livres que já estavam ali. Lembra que aqui no começo, quando a gente tem quebra d'água, a gente tem 2 elétrons. Esse 2 está meio ruim, mas a gente tem 2 elétrons. O que acontece é que sempre um está seguindo e o outro está voltando. Então isso nunca fica sem elétrons. Até aí tudo bem. E aqui é basicamente a mesma coisa. A gente tem o hidrogênio, ele passa, gera uma energia mecânica e aí ele consegue fazer a junção do NADP com o ATP. Só que isso, nessa membrana, não é tão intenso que nem a gente tem lá na da mitocôndria. Aqui é muito menos, a produção é muito menos. Ela só vai ser suficiente para gerar o tanto que vai precisar na próxima etapa. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou assumir os treinos como não. Aqui é a etapa química, que eu acho que é uma das etapas mais... Eu não sei se é uma das etapas mais difíceis, para mim nem tanto, mas tudo bem, vamos lá. Etapa química, então você vai utilizar esse NADPH e o ATP que a gente fez no outro para fixar o CO2. E aí já produziu o PGAL e vai formar a glicose. Então, basicamente, a gente começa e a gente tem o CO2. A gente tem esse CO2 que ele vai juntar com a ribulose de fosfato. Então, aqui é basicamente uma conta matemática que a gente tem que fazer. E pensa, a gente tem 6 CO2. CO2 tem um carbono, então a gente tem 6 carbonos aqui. Ok. A gente tem a ribulose, que tem 5 carbonos, e a gente tem 6, então aqui são 30. Ok. Então a gente tem 36. Aqui a gente tem 12, com mais 3, então aqui, a gente, matemática não é minha praia. 12, 24, 36. Isso. Então tá, juntou e virou tudo uma junção. Juntou todas essas ribuloses com esses carbonos. Pensa que cada ribulose juntou com um CO2. Ok, aqui a gente formou o PAG. Aqui, quando a gente forma o PAG, a gente vai utilizar ATP. Então a gente tem 12 PAGs e a gente vai utilizar 12 ATPs e vai colocar um fosfato neles. Então imagina que aqui no meio tem uma molécula intermediária, que aqui ó, ela vai ter 3 negocinhos e vai ter 3 bolinhas de carbono e vai ter um fosfato. Ok, em seguida o que acontece é que ela vai quebrar essa ligação de fosfato. Ela vai quebrar essa ligação de fosfato, então o NADPH vai vir e vai se transformar em NADP. Ok, até aí tudo bem. Aqui, aí quando a gente tem isso, a gente tem o nosso PGAL, não sei, PGAL eu acho que é, não tenho certeza. E ele tem 3 carbonos assim, ó. Essas bolinhas são carbonos, tá gente? Eu espero que vocês entendam. O que acontece é que ele vai pegar uma parte disso daqui para se transformar na glicose. Então ele vai pegar desses 12 e esses 3. Então desses 36 que a gente tem aqui, ele vai pegar uma parte, no caso ele vai pegar 2 e vai se transformar na glicose. E o resto, esses 30 que sobrarem aqui, então ele vai transformar aqui a glicose. E esses 30 que sobraram vai continuar no processo para ele poder se transformar de novo na ribulose. Então ele vai pegar esses 30, vai virar aqui no PAGAL,
e aí ele vai se transformando e vai aqui gastar ATP para colocar de novo um fosfato, e vai gastar ATP para pegar esse fosfato e transformar de novo na ribulose. A única coisa que sim dessa parte aqui que vocês têm que saber mesmo é que uma parte ele pega e ele junta para formar a glicose e outra parte ele devolve para formar a ribulose de novo. Que a ribulose, ela junto da enzima rubisco, ela consegue fazer todo esse processo que a gente viu. E aí é basicamente o finalzinho, mas essa glicose aqui, eu peguei aqui o slide da Gabi da aula de ontem, mas essa glicose ele pode juntar com outra glicose para formar uma maltose, ele pode pegar essa glicose e juntar com uma frutose, que é como se fosse a glicose da plantinha, e virar uma sacarose. O resto não tem, quer dizer, a galactose não tem, porque a galactose é de origem animal, né, é o açúcar do leite materno, mas aqui ele pode pegar duas glicoses e formar a celulose também, que é a parede celular da vegetal, né, da planta. Então é basicamente isso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu que já acabou. Isso, você pode explicar de novo essa parte da evolução do açúcar? Qual? Essa daqui que... Essa daqui? Essa parte, isso. Essa daqui? Então, depois... tá tudo bem. Depois que a gente tem a formação da glicose, a nossa plantinha, no caso que fez a fotossíntese, ela pode fazer várias coisas. Então ela pode juntar duas glicoses para formar uma maltose que ela pode usar depois, ou ela pode pegar essa glicose com uma frutose, que é outro tipo de glicose que existe dentro das plantas, e ela pode formar uma sacarose, que no caso a gente encontra tipo nas canas de açúcar e tudo mais. A galactose com a glicose não pode ser feita, por quê? Por causa que a galactose só é encontrada no leite materno de origem animal. A plantinha não vai fazer leite para cuidar do seu filhote, então isso não tem como fazer. Mas essa parte aqui da glicose que gera a celulose também dá para fazer. Deu para entender? Ou... Eu sei, só mais uma dúvida. Nessa parte quando forma o ácido fósforo, Uhum. você podia só repetir só essa parte que eu uma dúvida. Tá bom. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, basicamente acontece que a gente tem o nosso CO2, e esse CO2 ele vai se juntar com a ribulose de fosfato. Então ele vai se juntar, só que aqui foi uma conta de carbonos que eu fiz basicamente. Então a gente tem 6 ribuloses e cada ribulose tem 5 carbonos. Então aqui a gente vai ter 30 carbonos. E aí existe uma enzima chamada enzima rubisco, que essa enzima ela vai fazer a ribulose juntar com o CO2, que é o gás carbônico. E aí a gente tem 6 gás carbônicos, cada um com 1 carbono, então são 6. No final vai dar 36, aí aqui eu fiz a conta de 12 vezes 3 carbonos que tem cada uma dessas moléculas, e vai dar 36. Acontece que a cada uma dessa ribulose, meio que ela se junta com o carbono. O que é engraçado, aí depois ela se quebra no meio. Por isso que formam 12, 6 com 6, juntou, continua 6, quebra no meio, que aqui, ó, se você pega esses 5 carbonos e você juntar um carbono para cada dessa ribulose, vai ficar 6 carbonos, depois ele quebra essa formação no meio, e aí fica 12. O engraçado disso tudo é que aqui no final a gente tem uma glicose com 6. E essa glicose que tem 6 carbonos é justamente os mesmos carbonos que vieram do CO2. Todas as quebras de ligação que foram feitas nesse ciclo todo foram feitas pensando em quebrar a ribulose e não o carbono. Então ela quebra outras coisas que não é o carbono, porque o carbono que ela pegou aqui no meio, aqui no começo, ela quer que seja o mesmo que esteja na glicose no final. Deu para entender agora? Nada. Mais alguém? Ou tá tudo suave? Eu tenho uma pergunta mais sobre o eixo ABC em relação a essa matéria. Você sabe em qual quadrimestre mais ou menos que seria o ideal que a gente vai ver isso? Não, porque eu acho que isso é fundamental para todas as matérias de biologia que a gente vai ter.
Então, eu não sei exatamente qual, mas eu acho que até a questão de biodiversidade, que é uma das primeiras matérias que a gente tem de biologia, até ela deve envolver alguma coisa disso. Por causa que é uma parte muito básica da parte que a gente vê botânica e tudo mais. Então, respiração celular é meio que o metabolismo que vai trazer a vida. Então, é muito essencial para tudo. Uhum. O primeiro quadrimestre não era ecologia? Não, Assim. é origem da vida e biodiversidade. Ai, mano, que desgosto. Foi a minha primeira aula que eu dei, foi sobre origem da vida e biodiversidade. Se você quiser ver depois, está no Eu assisti YouTube. gravada, eu já Uhum. assisti. Então, foi justamente sobre isso. Naquela parte eu não cheguei muito a falar de como que eles se alimentam, como que eles fazem o metabolismo energético dele, mas com certeza deve estar envolvido, porque o que eu dei foi uma visão geral, assim, do que a gente ia ter naquela matéria. Entendi. Obrigado. Alguém mais alguma coisinha?